Preguei sábado aqui sobre o pecado, lá em 1 João, capítulo 1. O pecado é uma desgraça. E eu queria convidar essa noite um homem para estar aqui falando com vocês sobre o pecado e o que o pecado fez na vida desse homem. Essa noite eu queria que nós trouxéssemos Davi à memória. Esse homem que foi um homem segundo o coração de Deus. Isso é um título impressionante, né? Deus encontrou em Davi um homem conforme o seu coração. Um homem que dentro do seu coração, ele estava alinhado com Deus. Mas Davi decidiu, durante um breve momento da sua vida, pegar um atalho. Ou andar por um caminho que não era o caminho de Deus, o caminho do pecado. E Davi vai falar para nós nessa noite como é perigoso esse caminho. Como não vale a pena o caminho do pecado. Por mais atrativo ou atraente que pareça, é um caminho de desgraça. Sempre foi, é e sempre vai ser. Então nós vamos convidar Davi a compartilhar conosco. E o texto que fala da sua queda, que fala dessa desgraça na vida dele, se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 11. E hoje, como nós vamos ler um pouco mais de textos, nós vamos mesmo sentados fazermos a nossa leitura. Segunda Samuel, capítulo 11. Davi já é rei de Israel, um grande rei, com grande poder, com grande exército, um capitão da guarda extremamente competente, Joabe. E o texto começa dizendo que havia passado o inverno, que era uma época e um local onde o inverno era muito rigoroso. Então os reis não arriscavam sair para batalhas, porque o seu exército podia morrer de frio. Então no inverno os reis não saíam para a guerra. Mas quando chegava a primavera, quando chegava então um período que daria, os reis já estavam com estratégias ostensivas para atacarem outros e conquistarem despojos, territórios. Então todos os reis já sabiam que quando passasse o inverno, deveria estar com o seu exército bem preparado para enfrentar as batalhas. E era uma época então que os reis costumavam sair para a guerra. Os reis lideravam os seus exércitos para a guerra. E a palavra de Deus diz lá em 2 Samuel, capítulo 11, o seguinte: Na primavera, época que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da sua impureza de sua menstruação, ou seja, ela não estava grávida. Depois voltou para casa. A mulher engravidou, mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o Hitita. E Joabe enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E disse a ele: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida,
que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber, e o embriagou. À tarde, porém, quando Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiram, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para a sua casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. E nessa carta ele escreveu o seguinte: coloque Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que ele seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns oficiais do guarda de Davi morreram. Da guarda Davi morreram. E morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi o relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Ao acabar de apresentar a mensagem ao rei, o relatório ao rei, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabia que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher de quem a muralha tirou uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Olha, se ele perguntar isso, diz o seguinte: morreu também o teu servo Urias, o hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado dizer. E falou: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe o seguinte: ora, não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio, e ela se tornou sua mulher, e teve um filho com ele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens vieram numa cidade, viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar de uma das suas próprias ovelhas e de seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dele a casa e as mulheres do seu senhor. Dele a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, ele teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você desprezou e tomou a mulher de Urias, me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher.
Assim diz o Senhor, da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante de seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com ela em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor o perdoou, perdoou-se o pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando na casa, passou a noite deitado no chão. Vamos orar ao Senhor? Pai querido e santo Deus, fala conosco, Senhor. Quebranta-nos, Deus. Ensina-nos, Senhor. Abre os nossos olhos. Dá-nos, ó Deus, temor. Ajuda-nos, ó Deus, a levar o pecado a sério. Se há pessoas aqui essa noite, ó Deus, cegas, presas, vivendo no pecado, ou prestes a viver isso, que o Senhor possa, através da Tua palavra essa noite, trazer cura, libertação. Apesar de quem sou, usa-me, fala comigo, fala conosco, e que assim seja para a Tua glória, no nome santo de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Davi não quer nos ensinar algo essa noite. Em primeiro lugar, talvez você já tenha escutado essa mensagem. E a primeira parte dela não é minha. Essa mensagem, a primeira parte dessa mensagem eu ouvi no seminário, não me lembro quem pregou. Mas ela impactou a minha vida. E o primeiro conselho de Davi para nós essa noite é sobre o pecado. E Davi vem nos dizer a mim e para você, que o pecado, ele dura mais tempo do que a gente quer que ele fique. Davi queria apenas uma noite. Uma vez. Só provar. Só tocar. Só possuir. Mas ele descobre que o pecado não vem na nossa vida para ficar um dia só. O pecado tem poder. O pecado, ele adoece, ele cega. Mas quando ele chega, é para contaminar e ficar. Depois que Davi usa aquela mulher como se fosse um objeto, ele descobre que o pecado ia ficar muito mais tempo. A mulher fica grávida. Segundo o conselho de Davi, é que o pecado nos leva mais longe do que queremos ir. Davi só queria um adultério. Davi só queria ter a mulher do vizinho. Só isso que ele queria. Mas agora Davi se vê preso numa teia, numa armadilha. E ele acredita que a única saída é aumentar o pecado na vida dele. E aí Davi se torna um homem do qual eu e você jogaríamos numa cela, do qual eu e você colocaríamos como os mais detestáveis. Um homem segundo o coração de Deus se torna repugnante e faz coisas que a gente olha para o texto e fala: como pode, Senhor? Davi se torna dissimulado, hipócrita, mentiroso, enganador. Começa a articular um plano para que uma família viva o resto dos seus dias numa mentira. Para que Betseba vivesse o resto da sua vida culpada. Presa no pecado dele. Forja então, quer que Urias venha para que se deite com a mulher dele. Para que pensasse o resto da vida que aquele filho era dele. Condena uma família.
Mas quando ele percebe que o plano dele de condenar aquela família, pelo menos a viver uma mentira, o resto da sua vida, quando esse plano falha, Davi então vai mais longe do que ele jamais imaginou que iria. Ele só queria ser adúltero. Uma noite de adultério. Mas agora ele é dissimulado, mentiroso, enganador. E agora ele se torna tão vil que ele perde toda a noção. Escreve uma carta de execução. Envia essa carta ao executor pelas próprias mãos da vítima. Perdeu a noção total, o pecado cegou e ele chegou a um nível que a gente acha que a gente nunca chegaria. Que a gente acha que nunca iria. Mas Davi vem essa noite dizer para mim e para você, para que nós não brinquemos com o pecado, porque ele quer durar nas nossas vidas uma eternidade, senão a vida inteira, num vício, num estilo. E nos levar a fazer coisas das quais se tornam repugnantes, não somente aos olhos do Senhor, mas até mesmo aos olhos de pessoas que nem vínculo com Deus têm. Que venhamos a fazer coisas que até pessoas que não se declaram servas do Senhor olham e falam: como pode alguém que se diz conhecer o Deus fazer algo desse nível e dessa intensidade? Você imagina Davi no trono dele, aguardando ansiosamente a expectativa da morte de Urias. Nem Joabe acredita que Davi iria tão longe. Joabe, quando vai mandar a notícia, porque Joabe, para obedecer Davi e matar Urias, teve que mandar o exército fazer algo que o exército comum, o exército sábio não faria, chegar perto dos muros, onde os flecheiros estão ali, os arqueiros estão prontos para matar. Mas não só isso. Joabe tem que fazer uma coisa mais insana, porque ele manda os soldados, os guardas pessoais de Davi, dos quais Urias era um dos valentes de Davi, e junto com soldados rasos. Urias é tão íntegro, Urias é tão obediente, que nem a carta abre, nem uma olhadinha dá. Quando ele ouve uma ordem absurda, mas ele é tão fiel, Urias vai, e a fidelidade de Urias é a armadilha de Davi. Davi está achando que seu plano está dando certo. E nem Joabe acredita que Davi foi tão longe. Aí ele manda uma carta dizendo: olha, se o rei perguntar, se o rei ficar, fala que Urias morreu. Todo mundo está sabendo. Davi foi tão longe que ele não está nem mais preocupado com a moral dele, com o caráter dele, com o que vão pensar dele. Manda servos pegar a mulher. Manda o próprio camarada levar a sua sentença de morte. Manda Joabe matar o outro. Não está preocupado se Joabe vai contar para outros ou não. Olha a cegueira que ele está indo. Olha a distância que esse homem está chegando. Olha o nível de pecado que ele está acumulando. E ele vai. E quando o mensageiro vem, Davi fala: beleza, cara, sossegado. Viu? Volta lá, fala para Joabe continuar firme, é isso aí. A espada não escolhe quem vai matar. Fica de boa. Vai lá. Volta lá, manda ir fundo lá, vamos vencer essa guerra. Aí, glória de Deus. Cego. Indo longe demais. O pecado nos segura mais tempo do que queremos ficar, nos leva mais longe do que queremos ir. E Davi descobre que o pecado custa muito mais caro do que a gente quer pagar. E dá tudo certo. Urias morre, Betseba viúva. O rei pode então escolher suas esposas dentro das que estão disponíveis na cidade. Agora ela é uma mulher viúva, então arrumei a casa. Vem para cá, Betseba vem, se torna uma das esposas do rei, o filho nasce e vamos viver felizes para sempre. Só que ele não conta com Natan, com Deus. As pessoas podem não ver, mas Deus está vendo tudo. Deus enxerga tudo. E Natan entra naquele palácio e vai diante do rei. Tem uma história para contar para você. E conta a história.
Quando ele conta a história do camarada que tinha 99 ovelhas e pegou a ovelha do vizinho, amada, cuidada, criada com amor, para servir para um hóspede, Davi fica indignado. Fala, o quê? O quê? Esse cara tem que morrer e tem que pagar. Você, esse homem, Davi. Então Deus agora começa a fazer aquilo que alguns diriam assim, Deus está jogando na cara. Não, o Senhor está lembrando quem Ele é na nossa vida. E Ele começa a falar para Davi, eu fiz tanta coisa por você, te dei tanta coisa, e se não fosse suficiente, eu teria te dado mais. Mas você quis viver no pecado. Você escolheu o pecado, e agora eu vou te dizer o quanto o pecado vai custar. A espada não vai se apartar da sua casa, trarei desgraça à sua família. E o que você fez no oculto, eu vou fazer à vista de todo Israel. E se você continuar lendo o livro de 2 Samuel, você vai ver que a desgraça veio. O irmão estupra a sua meia-irmã. Um irmão mata o outro irmão. Um irmão, o filho de Davi tenta tomar o reino, Davi foge, quase perde o palácio, perde honra, perde tudo, se torna fugitivo, o próprio filho persegue o pai, o filho morre, Davi é desonrado. Davi não pode nem chorar a morte do seu filho. Quando Davi sobe as escadas, está lá chorando, Absalão, Absalão, meu filho Absalão, o filho que o perseguia. O comandante da guarda sobe, entra nos aposentos reais e fala, que vergonha que o senhor está trazendo para o nosso exército. Todo mundo lá fora vencemos, reconquistamos o exército para o Senhor, agora você está chorando, vai lá, sai e apresenta o rosto para o povo. Davi nem honra tem mais. Tem que secar as lágrimas, engolir o choro. E passar para o povo uma coisa que dentro do coração ele era outro. Que custo, que desgraça o pecado trouxe na vida de Davi. E se ele estivesse aqui hoje, ele olharia nos olhos de cada um de nós e diria, não peque, não vale a pena. Porque dura muito mais tempo do que você quer ficar, te leva mais longe do que você quer ir e custa muito mais caro do que você quer pagar. Mas Davi então traria para nós alguns conselhos a mais. Davi traria para mim e para você alguns conselhos que eu quero dizer para você nessa noite, para que eu e você não caiamos nesse caminho de pecado, para que a gente não possa e não venha a ficar no pecado, nem ser conduzido por ele, e nem sofrer os danos que ele quer trazer para a nossa vida. Amém? Em primeiro lugar, meus queridos, Davi diria para mim e para você, não abandone o básico. O básico é básico. Não mexe no alicerce da tua vida. Eu deveria estar com os reis, lutando com seus exércitos. Meu lugar era na batalha. Meu lugar era de liderança. Mas eu resolvi me dar uma campanha de folga, uns dias de folga. Eu resolvi então abandonar o que eu deveria fazer. Eu decidi dar um dia de descanso ao invés de lutar. E esse foi o primeiro passo que eu dei para a minha desgraça. Davi diria então para você, não abandone o básico. Deixar de ler Bíblia um dia é o início da desgraça. Não entrar no nosso quarto, não buscar o Senhor, não vestir armadura, não pedir sabedoria, não se revestir da unção do Espírito Santo, não pedir a plenitude dEle, é ir abandonar o básico é básico, não pode ficar sem. Não queira viver, meu querido, de migalhas do que é indispensável para a tua vida. Não queira, não dá. Coloca na tua cabeça, eu não posso sair de casa com fome. Eu não posso sair de casa nu. Eu não posso ir para uma guerra desarmado. É isso que eu faço toda vez que eu saio da minha casa, colocando todas as outras coisas antes de buscar a Deus em primeiro lugar. Quando a Bíblia diz buscar a Deus em primeiro lugar, isso é sério, amém, igreja? Que seja meu universo, primeiro pensamento, a luz da minha janela, que o Senhor seja o do começo ao fim, a razão da minha vida. Davi diria, faz dessa música verdade, faz dessa música verdade, porque quando a gente deixa de fazer dessa música verdade, você acha o quê? Que toda essa história aconteceu em uma semana? Foram meses. Até o adultério, a mulher descobriu que ela estava grávida, você acha que foi no dia seguinte?
Foram semanas achando, que legal. Me dei bem. Você acha que porque você está aqui hoje, talvez tenha pecado na sua vida que não está confessado? Ou porque você está vivendo o pecado e nada está acontecendo que Deus não está vendo? Que a desgraça não está corroendo por debaixo? A única solução é volte à base, volte ao alicerce da sua vida. Uma pessoa estava vivendo em pecado e Deus falou comigo. Estava nítido na vida da pessoa, nos olhos, na postura dela. E Deus falou assim um dia para mim, vai, coloca e dá uma proposta para essa pessoa. Eu falei, eu vou, Senhor. E eu liguei, eu procurei essa pessoa. E eu falei, eu preciso muito conversar com você. Deus está mandando eu conversar com você. E essa pessoa só fugindo. Um dia eu encontrei essa pessoa e falei assim, viu? Eu tenho uma proposta de Deus para você. Deus mandou te dar uma proposta. E Ele está disposto a consertar toda a tua vida, os teus negócios, tudo de errado na tua vida, Ele falou que Ele vai fazer para você. Mas não dá para te falar aqui, a gente precisa sentar para conversar. Quando a gente pode fazer isso? Não, eu vou ligar para você. Eu falei, então tá bom, vou ficar aguardando. Eu falei, o Senhor é testemunha, que você está dizendo que você vai me ligar. Não, eu vou ligar. Até hoje não ligou. Eu vou dizer para vocês qual foi a proposta que Deus mandou dar para essa pessoa. O Senhor falou para mim assim, vai lá e diz para ele, que se a partir de hoje, todos os dias, ele entrar no quarto dele e se ajoelhar na minha presença, eu vou restaurar a vida dele. Ele só precisa fazer isso, mais nada. Eu vou fazer ele parar de pecar, eu vou consertar a vida dele, eu vou fazer isso. Vai lá e dá essa proposta para ele, fala que eu vou não só melhorar, não só consertar, eu vou melhorar tudo na vida dele. Essa pessoa não me procurou. Outro dia, encontrei essa pessoa. Quando eu fui falar para ela, Deus falou assim para mim, você não vai falar mais nada. Você não vai falar mais nada. E eu? Deus está vindo dizer para mim e para você a mesma coisa. Volta. Sabe o que Deus disse para a igreja, se eu não me engano, de Laodiceia? Volta. Ao quê? Ao primeiro? A prática das primeiras obras. Qual foi a primeira coisa que você aprendeu quando você se converteu? Você lembra qual foi a primeira coisa que você aprendeu quando se converteu? Não foi a ler Bíblia e orar? Não foi isso? Estou errado? Não foi a importância de ler Bíblia e orar? Por que a gente começou pelo Espírito e agora a gente quer continuar a vida cristã na carne? Paulo faz essa pergunta para os Gálatas. Por que vocês começaram no Espírito e agora vocês querem vencer na carne? Sua vida não vai mudar na carne. Não é advogado que muda a tua vida, não é médico, não é nem pastor. É Deus. A vitória da tua vida está lá no seu joelho dobrado. O Senhor mandou dizer para essa pessoa, fala para ele fazer isso e eu conserto a vida dele. Fala para ele fazer isso e eu transformo a vida dele. Fala para ele que ele tem que fazer isso e eu faço tudo. Ele só precisa fazer isso. Davi diria para você, vai guerrear. Ora que Deus transforma toda a tua vida. Segundo o conselho dele, não se afaste de Deus. Davi se afastou do Senhor. Davi não só deu um tempo. Chega de guerra, estou cansado. O exército é top, está tudo tranquilo na minha vida. O texto diz que Davi passeava pelo terraço e a expressão hebraica diz que é andar de um lado para o outro sem fazer nada. Davi não está compondo um salmo. Davi não está orando, Davi não está intercedendo pelo exército. Davi parou. Davi não só está deixando de lutar lá, no fronte de batalha, junto com o exército, como Davi está deixando de lutar lá em oração, em busca com Deus. Davi decidiu viver uma vida inteira, uns dias inteiros sem Deus. Eu quero andar de um lado para o outro, sem pensar em nada. É isso que o inimigo quer, uma mente vazia. Mente vazia é a oficina de quem? Do diabo. Dá um tempo para a sua cabeça, esvazia. Não, meu querido, a Bíblia não manda nunca eu e você esvaziarmos nossa cabeça. A Bíblia diz para a gente se encher, não é isso? Não é isso, igreja? Enchei-vos. Falem entre vós.
guarda a palavra, medita nela de dia e de noite, se alimenta da palavra de Deus. Davi se afastou. Eu diria para você o seguinte: não se afasta do teu Deus nem por um dia. Nem por um dia. Tem crentes que passam semanas sem ler Bíblia. Semanas sem ler Bíblia. Sabia disso? Sem orar. Você acha que está aqui dentro essa noite, está próximo de Deus? Não é, gente. Eu estou próximo de Deus lá na minha casa. É lá que eu estou próximo do Senhor, não é aqui. Se eu não estou lendo Bíblia em casa e orando, mas eu estou aqui dentro, eu estou me enganando. E é tudo que o inimigo e o pecado quer. Terceiro conselho dele: não se isola. Davi mandou o exército, vai todo mundo, todo o seu exército, vai Joabe, vão os guerreiros, deixa uns guardas aí para defender o palácio, pode ir que eu fico. Pode ir que eu fico sozinho. Eu me viro sozinho. E Davi está lá sozinho, sem ninguém para prestar conta. E ele diria para você: não fica sozinho. Tem alguém para você abrir o coração. Tem alguém para dizer que você está sendo tentado. Tem alguém para dizer para quem você possa dizer e contar que você não está conseguindo parar de olhar, que você não está conseguindo parar de pensar, que você não está conseguindo parar de desejar. Davi então agora ele pega e ele está lá sozinho, sem nada, afastado de Deus, isolado, não o ócio, abandonou o básico. Mas ele está ali sozinho e agora ele contempla. E ele não tem ninguém para compartilhar. Ninguém para dizer: olha rapaz, tem uma mulher lá que eu vejo do terraço. Deus caprichou na criação daquela ali e está difícil para mim. Está difícil para mim. A gente acha que compartilhar um tipo de coisa como essa, as pessoas vão olhar e falar assim: você? Como você é safado. Nossa. Você fica achando as mulheres bonitas? Você é pro inferno, cara. Aí o diabo fica colocando na cabeça dos nossos jovens: imagina se alguém sabe que você está fazendo isso. Que você está vendo isso. O diabo quer isolar a gente. E Davi então está isolado. Não se afasta do exército de Deus, amém? Tem um amigo de verdade que você possa ligar e falar: eu estou sendo tentado. Eu estou fraco, ora por mim. Ora por mim. Estou precisando de ajuda nessa área, você pode orar por mim. Você pode lutar comigo. Você pode me cobrar. Davi diria para você: não fica sozinho, meu irmão. O leão, quando vai caçar, ele ataca um rebanho inteiro, até que ele consiga isolar um. Quando esse fica isolado, ele cai em cima. Estraçalha aquela vida. Você pode estar aqui dentro nessa noite e estar isolado na sua vida espiritual. Que prazer que a gente tem em manter máscara. Tudo bem, não preciso sair contando para todo mundo. Mas alguém que possa ser instrumento de Deus na minha vida. Amém, igreja? Instrumento de Deus na minha vida que vai falar: eu vou estar orando por você, meu irmão. Quarto conselho de Davi diria: não aceite a tentação. Não aceita não. Davi no começo, não foi um dia que Davi fez assim: uau, chama ela. Não, Davi ficou ali cevando e sendo cevado. Sabe o que é isso? É quando o pescador chega lá na beira do tanque e fica jogando ração. Não tem isca. Não tem anzol. Ceva. E joga. E Davi então começa a passear pelo terraço e ele sabe a hora. 5 horas, geralmente é o horário que ela vai tomar banho. Daqui dá para ver, desse canto do palácio. Ele aceitou, ele sabia o horário, ele sabia de onde, ele sabia quem precisava mandar sair do quarto, ele sabia como ficar olhando, ele ficou ali fitando, recebendo a cobiça, alimentando os olhos. E a Bíblia diz em Tiago o quê?
que se eu aceito a cobiça, ela domina a minha carne, eu então dou a luz ao pecado e o pecado gera morte. A Bíblia diz, não aceite a cobiça. Desvia os olhos. Que teus olhos olhem atentamente. A Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas, se os teus olhos forem maus, o inverso é totalmente proporcional. O teu corpo será cheio de trevas. E se as trevas, e se a luz que é em ti são trevas, não é uma olhadinha. Que tremendas trevas são. Já cegou você. Se você já sabe onde ir, que horário fazer, como esconder, como apagar, como despistar, que horário, quem, onde, quando, que forma fazer, seja uma mentira, seja um roubo, seja um engano, seja um adultério, seja uma imoralidade, se você já está ali habituado, sabe horário, meu irmão, você já cedeu à tentação. É questão de tempo para você não dar um passo mais longe. É questão de tempo para você não descer um pouco mais nesse fosso. É questão de tempo para você não desgraçar a tua vida. Para você desgraçar a tua vida, melhor falando. Então não aceita a tentação. Está sentindo? Está vendo que está emaranhado? Meu irmão, clama para Jesus, amém? Pedro estava afundando, ele olhou para Jesus, me ajuda. Imediatamente o Senhor estendeu a mão e levantou. Você não tem que ficar sofrendo sozinho, meu irmão. Não precisa. Agora é você que vai dizer, eu não aceito o que minha carne está querendo. Que não seja nem de brincadeira. Nem de brincadeira. O diabo é astuto. Ele sabe cevar as nossas vidas. Envia demônios que inspiram ideias malignas. Distorce a realidade. E Davi aceitou a tentação. E o texto diz que uma vez a cobiça, tendo sido aceita, ela dá luz ao pecado, e foi o que Davi fez. Um outro conselho de Davi para nós seria, não seja rei. Sabe por que tudo isso aconteceu? Eu mando aqui. Eu sou o rei de Israel. Eu digo se eu vou, se eu não vou. Eu digo quem vai e quem fica. Eu digo sai do meu quarto, entra no meu quarto. Eu mando em todo mundo. E agora Davi ele age como um dos reis dos povos, das nações vizinhas. Os reis das nações vizinhas, eles podiam pegar até mulheres casadas. Tamanho era o poder monárquico da impiedade de um rei ímpio. Eu mando em tudo e em todos, eu estou acima do bem e do mal, eu faço o que eu quero. Quem que é aquela dita cuja? Majestade, ela é Betseba, mulher de Urias, teu servo, o Hitita. Pensa bem, majestade. Ela é Betseba, mulher do teu servo Urias, o Hitita. Não é qualquer um. Não é qualquer uma, é casada. Pensa bem, majestade. Estou nem aí, sou rei. Faço o que eu quero, quando eu quero, vou onde eu quero. Não tenho que dar satisfação para ninguém da minha vida. Vai e manda ela vir. Seja rei, meu querido. Deixa sua mulher ser instrumento de Deus na tua vida. Deixa seu marido ser instrumento de Deus na sua vida. Deixa seus filhos abençoarem sua vida. Deixa o seu líder, o seu pastor, abençoar a tua vida. Deixa, meu querido, as pessoas que Deus levantou na tua vida abençoarem a tua vida. Não seja rei. Não seja rei. Essa semana eu estava orando a Deus, confessando meus pecados, e o Senhor falou para mim, você precisa procurar uma pessoa tal. Eu falei, oh Deus, marca o meu encontro, Senhor, e eu vou ter confirmação. Eu sabia que Deus ia marcar esse encontro.
Quando fui ontem, fui no mercado, e quando eu olhei, meu coração se alegrou. E eu encontrei essa pessoa e eu falei assim, olha, Deus quer que você ore por mim. É mesmo, mas o que é? Eu falei, não, eu não vou falar nada. O Senhor vai colocar no seu coração uma oração por mim. Amém. Seu irmãozinho de fé também. Falei, amém, pastor. Vamos marcar. E eu vou orar pelo Senhor e vou estar me preparando para isso. E eu falei, eu também vou estar me preparando para isso. Eu sou pastor, ninguém tem que orar por mim, não. Já pedi para irmãos da nossa igreja orar por mim. Peço para pessoas orarem por mim. Por quê? Porque no dia em que eu achar que eu estou de pé, o que vai acontecer comigo, igreja? Eu vou cair. Davi se achou acima do bem e do mal. Caiu feio. Caiu feio, muito feio. Não faz isso com a tua vida. Não seja rei. Não seja rainha. Jovem, não fique achando que você sabe de tudo. Sabe o que mais me preocupa com jovens aqui da igreja? E que eu tenho preocupação? É se eles já estão libertos de uma vida de pragmatismo religioso. Não, ser crente é para a igreja, ser crente é ler a Bíblia 1 minuto. Eu já tive, Cátia teve experiência com 2 pessoas, eu já tive com 3 jovens, que fizeram devocional em menos de 1 minuto e meio. Amém, obrigado, Senhor. Que isso que você fez? Devocional? Não. Jovens, se submetam aos seus pais, ouçam o seu pastor, ouçam os seus líderes. E eu vou dizer uma coisa aqui, eu quero fazer um parênteses nessa mensagem. Para a glória do Senhor. Ouça com muito amor o que eu vou dizer para vocês, igreja. Já falei isso outras vezes, mas eu vou falar de novo. Eu tenho 36 anos. Muitos aqui têm mais experiência de vida do que eu. Capacidade em muitas áreas do que eu tenho. Sou brincalhão. Às vezes falo algumas bobagens. Nada de besteira, mas bobagem. Brinco com jovens. Mas eu ainda sou o pastor de vocês. Eu não quero só que me respeite e dê honra. Eu quero que vocês usem a minha vida. Porque eu não preciso ser melhor que ninguém aqui. Que ninguém. Eu só preciso viver o que Deus mandou eu viver. Mas que, para que isso aconteça, você precisa olhar para mim e falar, esse camarada é o pastor que Deus me deu. Até que Deus tire da tua vida. Esse camarada é o pastor que Deus me deu. Jovens, olhem para a vida do Rodrigo e da Fabi. Olhem para a vida deles e orem por eles. Sabe o que eu vou dizer para vocês aqui? Sabe como que era Pedro? Pedro era um camarada que não era o top do top dos fariseus. Um camarada pescador. Mão cheia de calo. Rude. Mas quando Deus foi chamar Pedro para pastorear, sabe que Jesus perguntou 3 vezes para ele antes de mandar pastorear? Você me ama? Você me ama? Eu trabalho com o Rodrigo. E eu vejo o amor que ele tem pelos jovens. A alegria quando um jovem abre o coração, quando o jovem está melhorando. A alegria no rosto dele. E creio que da Fabi também. E a tristeza também vejo quando as coisas acontecem. Mas é o líder que Deus deu para os jovens. E eu transmiti liderança para eles. Abençoei a vida deles. Nenhum dos jovens aqui dessa igreja são melhores do que eles. E se Deus colocou eles na vida de vocês, é porque o Senhor sabe que eles vão ser bênção na vida de vocês. É assim que funciona, gente. Porque quando eu me acho melhor que alguém, eu estou entrando no pecado da monarquia. Eu sou maior. Eu sei mais, eu mando mais, eu sou pastor da igreja. Ser pastor é ser servo. Ser pai, ser mãe é ser servo dos filhos, amém? A gente não manda no filho. A gente serve os nossos filhos. Nós lideramos os nossos filhos. Agora a bênção vem quando um líder entende que ele é servo. Mas quando um liderado entende que o outro se levantou para também servi-lo e abençoá-lo e se deixa ser servido. Pedro falou, o Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus falou, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aceita o que eu estou trazendo sobre a tua vida, porque o Pai me enviou para abençoar você. Amém, igreja? Davi se tornou rei e caiu. Ele devia ter se visto até o fim como um servo
dependente, corrido para o templo, se lançado ali, ou para o tabernáculo, ou para um sacerdote e falado, me ajuda, intercede ao Senhor em meu favor. Eu estou trazendo aqui uma cordeira porque eu tenho caído no pecado da cobiça. E eu quero que o Senhor me perdoe. Não, eu sou rei, eu faço o que eu quero. Cuidado com isso. Um outro conselho de Davi para nós seria, não tente encobrir seu pecado. Em primeiro lugar, aquele que esconde seus pecados não prospera. Provérbios 28:13, mas quem confessa e abandona, encontra misericórdia. Davi diria para você, eu tentei e só me dei mal. Só piorou. Dos homens, tranquilo. Mas de Deus ninguém consegue. Não tenta. Não tenta justificar. Não tenta dar jeitinho. Ah, eu sei apagar o que eu fiz. Tá, mas Deus está vendo. Ninguém está vendo. Deus está vendo. Ninguém vai saber. Deus já sabe. Então não adianta. Eu diria para mim, para você, não tenta. Não tenta justificar, não tenta negar, não tenta pensar aquilo que durante o tempo da minha vida eu falava, não, foi a última vez, em nome de Jesus foi a última vez. Não vai ser. A Bíblia fala confessar os nossos pecados uns aos outros para serem o que, igreja? Quando foi a última vez que você confessou pecado por irmão em Cristo? É tudo que o diabo quer na tua vida. Que você acredite que amanhã você vai conseguir. Que amanhã não vai ser assim. Primeiro, porque não funciona. Segundo, porque fica pior do que antes. Guarda isso que eu vou dizer para você. Fica pior do que antes. Sétimo. Meu irmão, eu vou dizer agora aqui para vocês. Vou dizer aqui agora para vocês. Um dos conselhos mais importantes para a nossa vida. Ou desses conselhos, talvez o segundo mais importante. O primeiro é não abandone o básico. O segundo é não julgue. Não julgue. Porque julgar o próximo significa que eu esqueci quem eu sou. Davi esqueceu. Que ele mentiu, adulterou, matou, enganou, foi dissimulado. Foi canalha, desculpa a expressão. Esqueceu tudo. Davi, camarada tinha 99, o outro tinha só uma, chegou visitante, não quis matar, pegou do camarada, tal. Ah, Davi já levanta do trono. Quê? O quê? Que homem é esse? Tem que morrer esse miserável. E tem que pagar. Vai morrer e vai pagar. Quem ele pensa que ele é? Sem misericórdia. É você. Você, esse camarada. Eu contei essa história, cara. Não julga ninguém. É interessante como nós temos a teologia, né? Do níveis de pecado. Pecados do... Ah, como ele pode fazer isso? Já viu isso? Gente, não entendo. Como se diz crente fez um negócio desse? Aí, geralmente, a pessoa que falou isso é iracundo, é mentiroso. Vê coisa errada, pensa coisa errada, fala coisa errada, faz piada que não deveria fazer. Ah, mas o meu pecado é tranquilo. Imagina. O que eu fiz com Betseba, com Urias, com essa família, não é tanto quanto o camarada fez com a ovelha do outro. Não julga os outros. Por pior que pecado que a pessoa cometa, lembra do seu na hora. Aí você ficou sabendo que a pessoa é crente e fez isso. Fala, oh meu Deus, quem sou eu para falar isso, Deus? Porque eu já vi pessoas julgarem as outras e depois eles falam, então agora eu quero ver você. E serem reprovadas naquilo que julgaram. E bem reprovadas. E bota reprovadas nisso. Quem é gente para julgar o próximo? Porque quando eu julgo o próximo, eu me condeno naquilo que eu julgo.
Davi recebeu condenação quando jogou outro. Vai morrer e vai pagar 4 vezes. Tem que morrer e tem que pagar você, o cara. É você que vai morrer e vai pagar. É você que merece isso. Não faz isso. Voltando do acampamento, nós voltamos, pessoal de Amparo, e eu estava atrás do El. Então nós entramos num lugar e demos seta. Eu estava aqui dirigindo e quando nós voltamos para a pista normal, o carro do El continuou dando seta e eu pensei, olha o El, que desligado. Nem viu que a seta dele está ligada. E não demorou muito, ele desligou a seta. Falei, que bom. Finalmente ele percebeu que a seta estava ligada. E de repente a seta do El começa a fazer assim, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E quando eu olhei no meu painel, a minha seta estava ligada. Sabe o que Deus falou comigo? É assim que acontece. A gente aponta para os outros e nem percebe que nós somos tão iguais, se não piores. Por isso que a gente precisa de alguém que vai olhar para a minha vida e vai ficar dizendo, tem coisa errada. Amém? Amém, igreja? Eu tenho que ter alguém que vai olhar e falar assim, viu, você não está vendo, mas a seta está ligada. Ou você não está vendo, mas está isso acontecendo na sua vida. Ou você não está percebendo, mas você está se perdendo. Meu irmão, vem cá, preciso conversar com você. E eu comecei a pedir para Deus o resto da viagem. Falei, Deus, faz isso. Levanta pessoas na minha vida que vão mostrar que a seta está ligada. Então, meu querido, não julga. Às vezes você está julgando alguém naquilo que você é igual ou pior. Ficou sabendo que alguém pecou? Pede misericórdia, amém? Nossa, o camarada fez isso e isso. Fala, misericórdia, Deus. Olha, eu conversei semana passada com uma pessoa que fez direitinho, eu fiquei só prestando atenção. A pessoa ficou sabendo de um pecado, e a pessoa virou para mim e falou assim, olha, pastor, quem sou eu para falar alguma coisa, sabe? A gente é tudo pecador miserável. Mas às vezes é difícil para mim entender isso. Eu sei que a gente sempre peca, talvez um dia eu venha até fazer pior. Mas hoje, nossa, temos que orar. Antes de falar da outra pessoa, ela falou, eu sei quem eu sou. E a postura não é, que miserável, é, meu Deus, tem misericórdia. É assim que Deus quer que nós sejamos. Olha, Davi diria para mim e para você que, em nome de Jesus, não julga os outros. Talvez se Davi tivesse falado assim, Natan, o que eu vou falar para você, Natan? Eu já fiz algo pior, Natan. Talvez a conversa, Deus olhasse, visse arrependimento, humildade, talvez a conversa fosse outra. Ele esqueceu. Rei, julgo, ponto o dedo para o pecado dos outros. A Bíblia diz, não julgueis para que não sejais o quê? Julgados. Nós precisamos aprender a arte de não julgar enquanto a igreja julga. Não julga o próximo, não. E para terminar, o último conselho dele seria, se arrependa. Ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo. Olha, meu querido, a criança estava para nascer. Fazia pelo menos 8 meses que tudo já tinha acontecido. Quanto tempo Deus deu para ele se arrepender? Quanto tempo Deus deu para esse homem chorar e pedir perdão? Quanto tempo Deus deu para esse homem se quebrantar, mas ele se recusou a isso. Depois que eu preguei a mensagem sobre pecado, depois que eu fiz essa mensagem, que eu preguei sábado sobre pecado, eu fui diante de Deus e olha, o que eu vou dizer agora para você é uma opinião minha, tá? Eu cheguei diante de Deus e eu gastei um tempo ali lembrando dos meus pecados da minha adolescência, da minha infância. De coisas que eu falei para meu pai, de coisas que eu fiz. E fui, sabe, pedindo a Deus purificação para a minha vida. Eu sei que algumas coisas foram antes da graça, mas eu quis fazer isso. E aí eu fui esgotando, sabe, eu fui lembrando e pedindo para o Espírito Santo trazer Deus. E chegou um momento que eu falei, Deus, se tem mais alguma coisa que eu fiz que eu desconheço, me perdoa, Senhor. Me absolve, ó Deus. Porque o salmista fez isso. O salmista falou, Senhor, me perdoa dos pecados que eu desconheço. Então, o que Deus diz para mim, você se arrepende antes que seja tarde. Embora nunca seja tarde para se arrepender. Porque quando o profeta deu a sentença, e a sentença era de morte, tanto pela lei quanto a imposição do que Deus traria sobre a casa dele, ele já pela lei teria que morrer, mas Deus fala, da tua casa, seus filhos vão morrer. Aquele homem cai de joelhos e fala, pequei contra o Senhor.
E esse é o verdadeiro arrependimento em primeiro lugar. O verdadeiro arrependimento é o que eu faço contra Deus. Não é enganei minha esposa, o pastor, o meu irmão. Pequei contra ti, Senhor. Pequei contra o Senhor. E ele deveria morrer. Mas como eu disse, nunca é tarde para se arrepender. Nunca. Deus fala ao ouvido do profeta: fala que eu perdoei ele. O Senhor te perdoou, Davi. Você não vai morrer. Sabe quem daria esse conselho para nós também? O ladrão na cruz. Né? O ladrão na cruz, se viesse aqui, diria: olha, nunca é tarde para se arrepender. Nem que seja um leito de morte. Nunca é tarde para se arrepender. O conselho desses homens seria: arrependa-se. Arrependimento vem então de você reconhecer o que você fez contra Deus e parar de pecar. Falei isso no sábado e falo isso de novo. Hoje uma pessoa chegou para mim e falou uma palavra que marcou meu coração. Vamos pedir para Deus. Deus, dá um basta. Amém, igreja? Vamos confessar e pedir para Deus dar um basta. Falar: Senhor, dá um basta. Me ajuda. Você está sendo tentado, meu querido? Tem coisa errada na tua vida? Está difícil. A igreja está aqui. Nós somos o hospital. O Senhor é o médico, amém? O Senhor é o médico. Não há sujeira que Ele não limpe, não há ferida que Ele não cure. Não há deficiência que o Senhor não possa consertar. Não há nada que Deus não possa restaurar na tua vida. Não importa, meu querido, quanto tempo você esteja nisso. Não importa o quão longe você tenha ido ou quanto você já tenha colhido. O Senhor pode mudar a tua sorte hoje. Diz que se nós voltarmos para Ele e buscarmos e nos convertermos dos nossos maus caminhos, então Ele ouvirá dos céus, perdoará o nosso pecado e sarará a nossa terra. Esse é o nosso Deus. Vamos ficar em pé e que esses conselhos de Davi possam permear o teu coração, meu querido. Queria convidar você a baixar a sua cabeça e orar ao Senhor e transformar essa mensagem numa oração. Talvez você ache que o rancor não seja um pecado tão ruim. É ruim, sim. Uma mágoa, às vezes de anos. Faz tempo que eu tenho isso no coração. Talvez você não liberou perdão para alguém ainda. É pecado. Você que não está entregando seus dízimos e ofertas, isso é pecado. Você que não está orando e lendo Bíblia, colocando Deus em primeiro lugar, talvez seja o maior dos pecados. Então peça a Deus perdão. Não tem pregado o Evangelho, não tem feito o que Deus mandou, isso é pecado. Peça a Deus perdão dos seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor nosso Deus, queremos ser, ó Deus, servos segundo o Teu coração, Senhor. Mas às vezes nós erramos. Deixamos e abandonamos o básico. Nos tornamos monarcas, reis, rainhas. Achamos, ó Deus, que podemos viver longe do Senhor e das nossas deveres espirituais. Acreditamos no engano, na mentira. E quando percebemos, ó Deus, como filho pródigos estamos em outra terra, vivendo outra realidade, desejando a comida de porcos, quando na Tua presença há abundância, a vida. Mas, Senhor, olhar para a história de Davi nos traz esperança, porque o Senhor enviou o Teu profeta. O Senhor foi através dele como pastor atrás da ovelha. E o Senhor buscou Davi, ó Deus, no meio da lama. E Davi voltou. Voltou para Ti. Voltou à sobriedade. Voltou a sentir a alegria da salvação. Voltou. Ferido, mas voltou. Triste, mas voltou.
Chorou o choro amargo de Pedro porque negou, mas voltou. Deus, há pessoas aqui essa noite que precisam voltar a Ti, Jesus. Pessoas que estão longe, pessoas que estão na lama, pessoas que estão entre os espinhos, Senhor, e elas não conseguem talvez nem ver solução. Algumas, Senhor, que já acreditaram, ó Deus, que não tem problema viver neste lugar, que pode ser ovelha no meio da lama. Não. Restaura, Senhor, a realidade e a verdade de que ovelha não foi feita para ficar na lama. O espinho não é o nosso lugar. Vem, Senhor, nessa noite. Que o Senhor tenha vindo na vida de cada um através dessa mensagem dos meus lábios, apesar de quem sou. E tenha, Senhor, tocado em corações. Que haja arrependimentos verdadeiros essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Quebrantamento, em nome de Jesus. Pessoas se convertendo a Ti, mudando a direção das suas vidas, dos seus caminhos, das suas rotinas, buscando o Senhor em primeiro lugar, acima de tudo e todos. Porque sem Ti nós não podemos nada, Senhor. Oh Deus, restaura a Tua igreja, Santo Deus. Obrigado por essa palavra. Eu quero em especial te pedir pelas pessoas que já saíram da nossa igreja. Não dessa em específico, mas da igreja do Senhor. Pessoas que um dia foram servos e se perderam. Pessoas que um dia, Deus, te amaram e hoje estão amando o mundo. Quantos jovens, ó Deus, que nós conhecemos cresceram na igreja, Senhor. E hoje, ó Deus, estão nas baladas, nas drogas, nas bebidas, nas prostituições. Mas se são ovelhas do Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor as resgate. Talvez, ó Deus, esteja agora vindo nomes no coração do Teu povo aqui. Que esses nomes, ó Deus, cheguem na Tua presença, o Senhor possa enviar anjos e lutar por eles, ó Deus, para que voltem aos Teus caminhos, Senhor. Oh Deus, obrigado por essa noite. Preserva-nos, ó Deus, e livra-nos do mal. Não nos deixa cair em tentação, porque Teu é o reino, Tua justiça, poder, a glória e majestade, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.